Temos divulgado, né, nas nossas redes sociais, no último final de semana. A gente está tendo a satisfação de poder conversar neste momento por telefone com a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, a Simone Nunes, que vem para falar sobre os resultados do Morar Bem, né? Esse programa do governo do estado, que tem como principal objetivo proporcionar moradia digna para as famílias de baixa renda do estado. Secretária, seja bem-vinda aqui à Rádio Vila Bela FM de Serra Talhada. A senhora fala neste momento para mais de 30 cidades aqui dos sertões do Pajeú, Itaparica, Sertão do Moxotó e também Sertão Central. Seja bem-vinda, amiga. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Muito bom estar falando com a região tão importante do nosso estado e que também faz parte da nossa política de habitação, tendo visto que o Morar Bem em Pernambuco é um programa que atua em todas as regiões do estado. A gente brinca e diz que ele é de amplitude do cais ao sertão, e realmente é isso. Após 1 ano e 5 meses, Anderson, de programa, dentre as diversas frentes do Morar Bem, mas em especial o Entrada Garantida, que é aquela modalidade do programa onde a gente complementa a entrada da família com até R$20.000, famílias de até 2 salários mínimos. A gente, com o fechamento agora dos resultados do primeiro trimestre do Fundo de Garantia, a gente tem realmente bastante a comemorar aqui em Pernambuco. Que maravilha. Eu recebi um release da sua secretaria falando que mais de 2.000 famílias já foram contempladas no estado, né, com esse programa. Esse é um programa que deu muito certo, né, e muita visibilidade positiva também para a gestão da governadora Raquel Lira. A senhora falou sobre a expansão, né, desse programa para todo o estado, a abrangência, na verdade, do programa para todo o estado. Queria saber como as famílias aqui, né, da região, elas podem se beneficiar também, quais são os critérios para que elas possam ter acesso a esse crédito especial para dar entrada, né, na compra de um imóvel. Pois é, a família ela precisa residir no estado de Pernambuco, ter renda familiar de até 2 salários mínimos e não possuir um imóvel próprio. Esses basicamente são os critérios. E essa família, ela só precisa ir lá no site do morarbempe.com.br e fazer o seu cadastro. Lá no site, ela vai encontrar uma vitrine de imóveis que já foram aprovados pela Caixa e se enquadram também na exigência do programa, que a exigência do programa é que o imóvel não custe mais de R$190.000 e seja um imóvel novo, autorizado pela Caixa Econômica. Hoje, na vitrine de imóveis do Morar Bem, nós temos mais de 6.000 imóveis. Então, essa família, ela vai, se cadastra, o seu cadastro é aprovado tudo pela internet, ela não precisa ir a nenhum local, nem procurar ajuda, e no momento que ela encontra lá o imóvel de sua maior conveniência, ela vai à Caixa Econômica ou ao correspondente bancário da Caixa para fazer a finalização do processo. Nós temos aplicados em Pernambuco até hoje mais de R$40 milhões somente nesse subsídio do governo do estado. Isso traz um impacto não só na vida de mais de 2.000 famílias até aqui, como também na economia do nosso estado. A gente, por incrível que pareça, Pernambuco, embora tenha um déficit habitacional muito alto, de 2015 a 2022, Pernambuco devolveu o dinheiro do Fundo de Garantia para a Habitação. Ele não usou o valor orçado pela União. O que a gente viu e analisou e que é que o motivo dessa devolução de recursos que acontecia é que as famílias, elas, embora fossem aprovadas pela Caixa Econômica para comprar sua casa, famílias de até 2 salários mínimos, elas não tinham o dinheiro da entrada. O que o Morar Bem Entrada Garantida está viabilizando é que agora essas famílias que antes ficavam só com o sonho da casa própria na carta de crédito da Caixa, elas agora consigam assinar o seu imóvel. E isso já se demonstra em números.
Quando a gente compara ano contra ano, nesse fechamento do primeiro trimestre do Fundo de Garantia para casa própria em famílias de até 2 salários mínimos, a gente tem um incremento de 2023 para 2024 de 45%. Em números, sair de 240 milhões de reais de investimento do Fundo de Garantia para 348 milhões de reais. São 108 milhões a mais investidos na economia e que chegaram na vida de famílias, porque essas famílias, elas já pagavam o aluguel, mas elas não conseguiam comprar a casa própria. Isso mesmo. Considerando, secretária, que de acordo com as pesquisas, o primeiro sonho de consumo é a casa própria, né? Queria que a senhora falasse a importância social desse crédito, né? Que garante aí para quem recebe até 2 salários mínimos, famílias carentes, né? Possam no estado inteiro ter a condição de realizar o sonho da casa própria, né? Pois a casa própria, primeiro que a parcela da casa própria, ela é uma parcela decrescente. Então, do momento que a pessoa assina um contrato lá com a Caixa, essa parcela ela vai caindo ano a ano, diferentemente do aluguel, que sobe. Então, isso já dá uma estabilidade financeira para aquela família, sem contar que ela começa a pagar um bem que é seu, que é uma garantia para seus filhos, é aquela história, quando a gente tem um teto, né, para colocar a cabeça embaixo, todos os problemas diminuem e a casa própria, além de ser o sonho do brasileiro, realmente você tem razão, nas grandes pesquisas, o desejo do brasileiro lá na sua origem é inicialmente ter a casa própria. As pesquisas demonstram que quando a pessoa tem a casa própria, economicamente aquela família melhora, ela consegue dedicar mais à educação dos filhos, a tendência da família se dedicar também ao autodesenvolvimento, união, então a gente tem menos conflitos. Isso tudo gera um bem-estar social, cidadania na veia, né? Então você começar tendo uma casa digna, e a gente tem visto o seguinte, no financiamento do Entrada Garantida, do Minha Casa Minha Vida, que o Entrada Garantida aporta os 20 mil reais, que é essa faixa aí do FGTS, faixa 1, a parcela é em torno de R$450 para um imóvel. Nós temos visto pessoas que moram em imóveis, às vezes, de um cômodo, ou imóveis com banheiros precários, e pagam basicamente o mesmo valor. Então, esse programa, ele foi pioneiro no Norte e Nordeste. Pernambuco foi o primeiro estado. Alguns outros começaram agora a se movimentar após esse lançamento de Pernambuco, que demonstrou que, sim, com a decisão política de investir em habitação, é possível gerar moradia e não ficar apenas a reboque dos programas federais, porque o programa Morar Bem Pernambuco, é importante dizer que é um programa do governo do estado, onde o governo do estado aporta recursos e a família não precisa devolver esse recurso para o estado. Não é um financiamento, é um dinheiro que ela recebe a fundo perdido para ajudar na entrada. Então, é uma grande oportunidade para as famílias de até 2 salários mínimos do estado de Pernambuco efetivamente saírem do aluguel, realizarem o sonho da sua casa própria. E a gente faz também aqui um chamamento para os construtores. O Morar Bem, muita gente pensa assim, empreendimentos... Eu quero fazer um parêntese justamente nessa questão, né? Porque a senhora fez o chamamento aos construtores, e aí aqui em Serra Talhada não se tem a cultura da construção de prédios populares, mas existem muitas casas populares que estão aí à disposição das famílias de Serra Talhada. E aí eu queria que a senhora falasse justamente do impacto econômico que esse programa está gerando. Já são 2.000 famílias beneficiadas no estado. A tendência é que esse programa ganhe ainda mais força e possa contemplar ainda mais famílias, né, daqui para frente. E
já há uma especulação imobiliária também, no sentido de das construtoras construírem mais casas populares para atender a esse público, né? Que está tendo essa oportunidade agora através desse programa Morar Bem Pernambuco. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Um programa que, além de garantir a moradia, oferecendo mais dignidade para as famílias mais carentes, ainda ajuda a aquecer a economia do estado com essa movimentação, né, imobiliária. Isso, é importante a gente falar e você falou aí que você não tem uma cultura nessa região de apartamentos, mas tem de casas, e é importante dizer que para aquele pequeno construtor que constrói ali 10 casinhas, 12 casas, ele pode inserir esses seus imóveis na vitrine de imóveis do Morar Bem. O Morar Bem, ele não é só para empreendimentos, essa é uma preocupação nossa para atingir todas as regiões do estado. Ele também, existe uma modalidade que a Caixa Econômica faz de financiamento da casa, que chama alocação de recursos, que é para esse pequeno construtor que constrói aqui num loteamento ali, algumas casas, bem financiado pela Caixa. Esses empreendimentos, esses imóveis, eles também podem estar na vitrine do Morar Bem. Então eu estou aqui fazendo uma provocação para todos os construtores pequenos, médios, de toda a região aí de Serra e do nosso sertão, que procurem a agência da Caixa Econômica que lhe atende, porque a grande maioria desses imóveis são financiados pela Caixa, e digam que querem botar esses imóveis na vitrine de imóveis. A gente tem um número grande de pessoas inscritas no sertão e ainda uma quantidade pequena de construtores oferecendo imóvel. Isso ocorreu também na região metropolitana, mas isso a gente já está começando a ver uma reação. É importante que os construtores do sertão também façam esse movimento. Perfeito. Secretária, me informe só o seguinte, porque a gente tem diversas pessoas nos ouvindo agora e certamente muitos construtores aqui, não só de Serra Talhada, mas das cidades da região. Existe muita burocracia que acaba freando um pouco esses pequenos construtores. Isso é mais desburocratizado nesse caso do Morar Bem e da construção dessas casas populares. Eu sei que vocês têm que atender a alguns critérios que possa garantir a boa qualidade da construção e a entrega perfeita, né, para essas pessoas não terem problemas futuros. Mas em relação à questão documental, é preciso ter empresa. Como é que o construtor que está nos ouvindo agora, ele pode chegar até a Caixa, fazer o seu cadastro e estar pronto, preparado para oferecer essas moradias às famílias carentes da sua cidade? Anderson, a alocação de recursos, ela não é burocrática. E o que acontece é que a grande maioria desses construtores, desses pequenos construtores, eles já vendem os seus imóveis com financiamento da Caixa. Então, o que a gente está aqui fazendo chamamento é que procure a sua agência e a alocação de recursos foi uma forma que o governo buscou de, no programa do Estado, no Morar Bem, nós chegarmos e atingirmos esses pequenos construtores que não fazem grandes empreendimentos e desburocratizar, como você bem trouxe. Ele vai ser o mesmo procedimento que eles já fazem com a Caixa para poder financiar as suas casas. Então, basta ir à sua agência e solicitar. Ele pode entrar no site também do Morar Bem, morarbempe.com.br, desculpe, e lá, ao invés de ir no cadastro da pessoa física, ele vai no empreendedor, e ele vai lá e faz o cadastro do empreendimento e solicita, vai na agência da Caixa que atende e solicita disponibilização na vitrine de imóveis. A gente tem mais de 42 mil famílias que estão inscritas e mais de 5 mil famílias que procuram imóveis no interior, no sertão do estado. Então, é muito importante que agora a nossa cadeia produtiva, e a gente tem falado isso com os segmentos, né, da construção civil, comecem a produzir para essas famílias. Acontece que o mercado, ele ainda não tinha tantos imóveis para essas famílias, porque essas famílias lá no passado não estavam conseguindo comprar, o que agora não tem acontecido. Esse mercado aqueceu, as famílias agora, com o aporte do governo do estado,
elas têm como dar entrada, sim, e a gente agora precisa dos construtores ofertando esses imóveis. Eu volto a insistir aqui, não é burocrático, é tudo através da Caixa, que é o principal agente financeiro do sistema de habitação, e isso vai gerar economia aí para o construtor, que também, por sua vez, emprega pessoas da região, como também viabilizar que famílias de até 2 salários mínimos possam, assim, comprar sua casa própria. E, efetivamente, Pernambuco começar a diminuir seu déficit habitacional, que, historicamente, tem sido crescente ao longo dos anos, e agora a gente vem mudando essa lógica através do Morar Bem Pernambuco. Secretária, eu estou percebendo aqui através das participações que muitas pessoas estão com dúvidas em relação o programa, no sentido de saber se ele é sazonal, se ele acontece somente de ano em ano ou se ele é permanente. A senhora pode explicar isso pra gente? Foi um problema permanente. A governadora, em março do ano passado, assinou o decreto, já garantiu recursos para 2024. O governo do estado aportou 200 milhões na Caixa Econômica. Nós temos capacidade, nesse ano, de atender até 10 mil famílias, o ano, e incluir no orçamento do estado para até 2027, o PPA, né, que é aquele plano plurianual de orçamento. Ele previu um investimento de 200 milhões ano em habitação no estado de Pernambuco até 2027, ou seja, até um ano depois da gestão deste governo. Então, a gente diz que o programa Morar Bem, ele não é um programa só de uma gestão, ele é um programa do estado de Pernambuco e que está garantido durante a gestão da governadora Raquel Lira, mas também está planejado para o estado permanecer com esse programa para que ele seja realmente uma questão perene. A gente diz que as pessoas não precisam ficar angustiadas, não vai ter o fechamento das inscrições, as inscrições estão permanentemente abertas. Hoje a gente não tem fila, então as pessoas que têm escolhido seus imóveis na vitrine de imóveis do Morar Bem, que são esses imóveis autorizados pela Caixa Econômica, elas têm cumprido todo o requisito, conseguido. A gente tem feito conversado com os beneficiários que estão conseguindo assinar seus contratos de habitação, e a gente tem escutado que tem sido muito simples, rápido. A gente pede que as pessoas acreditem, que os construtores construam produtos. É importante que esse produto, que o mercado da construção civil comece a produzir no interior do nosso estado, ele seja voltado para famílias de até 2 salários mínimos. Existia um movimento que não era muito lógico. Pernambuco é um estado pobre, com um déficit habitacional alto, e nós tínhamos um mercado produzindo imóveis para classe média e média alta. E hoje, o que o governo do estado tem provocado e o que a gente está proporcionando para as pessoas é que a construção civil possa produzir imóvel para quem mais precisa. O déficit habitacional de Pernambuco, de 326 mil moradias, ele é composto, em sua maioria, quase 80% dele, de famílias de 2 salários. Então, é para essas pessoas que a construção civil tem que construir, e essas pessoas agora estão podendo sim comprar sua casa própria, porque elas já podiam pagar a parcela. O que elas não tinham era a entrada, e a entrada hoje o governo de Pernambuco está dando e viabilizando esse sonho para tantas famílias. Que maravilha, é um excelente programa de fato. A sua fala em relação à composição familiar, né, e de a renda de até 2 salários mínimos é uma realidade, é uma maioria dentro de um estado, né, importante aqui no Nordeste, como é Pernambuco. Então é um olhar, né, bem interessante, né, para as necessidades do nosso povo, da nossa gente. Então, secretário, para a gente finalizar, a expectativa é de que o programa, até o final deste ano, então, atinja a meta de 10 mil moradias aí. Exatamente. Os recursos já estão aportados na Caixa. O governo do estado colocou antecipadamente na Caixa. A Caixa é o agente operador do programa Morar Bem. Abriu-se uma conta específica para fazer frente a esses recursos já foram aportados, e agora as famílias precisam
comprar os seus imóveis, e nós temos visto que os números, né, do resultado do Fundo de Garantia já demonstram esse incremento, não só na aplicação dos valores aqui no estado, mas também da quantidade de unidades habitacionais. A gente saiu de 2.149 unidades habitacionais em 2023 para agora já 2.906 unidades habitacionais, um incremento de 35% no número de unidades efetivamente financiadas para essa faixa de renda. Então, é isso aí. Eu deixo aqui a boa notícia para as pessoas, para as famílias de até 2 salários, e a provocação para os nossos construtores. Construam imóveis para essa faixa de renda. Essa faixa de renda que vai ter o mercado bastante aquecido agora, não só em 2024, mas para os próximos 3 anos. E é importante que o mercado da construção civil responda, até porque outros construtores, tá, Anderson, estão vindo para Pernambuco. A gente tem conversado, a Pernambuco participou do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção Civil, apresentando o programa Morar Bem, um convite feito pelo próprio fórum para a gente apresentar, e a gente tem escutado, assim, muitos construtores de outros estados bastante interessados no mercado de Pernambuco. Por isso que eu estou aqui provocando os construtores da nossa região para que eles partam na frente e façam esses imóveis, lembrando que pode ser por alocação, ou seja, não precisa ser um grande empreendimento, pode ser aqueles pequenos construtores que fazem ali alguns casos para fazer a venda. Eles também podem disponibilizar os seus imóveis no programa Morar Bem Pernambuco. Muito bem, secretário, importante demais, né? Esse chamamento para que o dinheiro ele circule aqui, né? No estado de Pernambuco, entre as nossas construtoras e os nossos construtores. Mudando de assunto rapidamente, uma última pergunta, secretária. A gente tem um residencial aqui chamado Vanete Almeida, que foi construído através de recursos do governo federal, mas ficou parado por alguns anos. A sua retomada agora, inclusive, teve um aporte financeiro do governo de Pernambuco. Eu quero saber se a sua secretaria está ligada diretamente a essa retomada dessas obras aqui, com esse aporte de recursos do governo do estado, que foi inclusive anunciado pela governadora Raquel Lira, para que eu possa lhe parabenizar, né, também por este feito que acaba beneficiando centenas de famílias, né, carentes aqui do município de Serra Talhada. Sim, foi pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, através da Companhia Estadual de Obras, que o governo do estado se comprometeu, junto ao Ministério das Cidades, de fazer as obras, não só de pavimento, como água e esgoto do Vanete Almeida, e viabilizou a retomada daquelas 902 unidades habitacionais. Agora, a gente está trabalhando para que ele fique pronto no tempo mais curto possível, acompanhando a execução dessas obras. Esse empreendimento é feito junto ao Banco do Brasil, e mesmo sendo um empreendimento com o governo, de parte do investimento do governo federal, o estado tem acompanhado o monitoramento das obras e tem feito todas as ações, aportados recursos para garantir que o imóvel fique pronto, que o Vanete Almeida fique pronto com água, esgoto e acesso pavimentado no tempo mais curto. Nós estamos trabalhando para o final desse ano ter aí esse empreendimento finalizado e entregue a essas 902 famílias de Serra Talhada que tanto precisam daquele equipamento público pronto. Manuel Bastos, aqui de Serra Talhada, está dizendo, não é à toa, Anderson, que ela está entre o top 5 dos grandes secretários aí do governo Raquel Lira. Parabéns para ela. Pronto, é assim que a gente finaliza, lhe agradecendo pela participação aqui no programa, pelas informações trazidas para a população, não só de Serra Talhada, mas de todas as cidades da região que nos ouvem nessa manhã. Secretária, bom dia, tenha um ótimo início de semana e vamos trabalhar mais, né, para esse povo de Pernambuco. É isso aí, bom dia, obrigada, sempre à disposição de vocês, seus ouvintes aí. Um abraço. Agradeço a sua assessoria também pelo contato. Muito obrigado. São 7:44 agora, 7:44. É hora de um rápido intervalo. Coisa rápida, e eu volto já com o Danilson Magalhães. Tá aqui, doidinho pra falar. Daqui a pouco a gente volta trazendo muita informação boa pra você que está ligado aqui na Melhor. Canta, Raio de Serra!